gravar com a câmera, gente. Como que faz isso? Ai, meu Deus, que difícil gravar. Ai. O barulho no fim. Ah, peraí, gente. Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus para você que é crente, para você que não é crente também, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo aqui no canal, né? E hoje eu vim contar sobre o meu testemunho. E o meu testemunho com a depressão, a ansiedade. E muitas pessoas passam por isso, muitas pessoas precisam de ajuda, muitas pessoas precisam de um apoio, sabe? E não é besteira como muita gente fala, não é tão tolo, tão tosco como muita gente fala. E é uma coisa que mexe com a sua cabeça, né? Que te deixa mal, que te deixa irreconhecível pra si mesmo, né? E hoje eu vim aqui falar sobre isso, né? Que é a minha história, é uma parte de mim que aconteceu. E eu acho que tá na hora de eu contar, de eu me abrir, né? Então vamos lá, né, gente? A história começa mais ou menos uns 6 anos atrás, quando eu tinha uns 10 anos. Eu sempre tive pensamentos de comparação. Eu não aceitava meu cabelo, eu não aceitava a minha pele. Só que eu não sabia que o que eu pensava, isso é muito engraçado, né? Eu não sabia o que eu pensava, na verdade, era que eu não estava me aceitando. E às vezes eu colocava uma roupa verde, por exemplo, e eu pensava, nossa gente, se eu fosse mais clara, talvez essa roupa ficaria melhor. E aí logo em seguida eu pensava, por que essa roupa fica melhor em tal pessoa e em mim não fica tão assim? Só que esses pensamentos eram causados por algumas situações que eu passava. Normalmente, na maioria delas, na escola. Então eu me sentia muito humilhada pelas pessoas. Então, às vezes, as pessoas falavam do meu nome, ou do cabelo, ou, sabe? Ou qualquer coisa outra que seja. E muitas situações aconteceram do tipo, a ponto de ter uma peça, sabe, na escola, que as meninas estavam organizando, e virarem pra mim e falarem assim, que eu não podia fazer a peça, ou que eu não podia participar, ou fazer tal papel, porque não tinha nenhuma princesa que tinha a cor da minha pele, entendeu? Não tinha nenhuma princesa que era morena, que era negra. Ou da professora, sabe, me chamar de xereta, sendo que eu não tinha feito nada, sabe? Então, coisas assim, situações assim. E aí, com o passar do tempo que essas situações foram acontecendo, que isso foi acontecendo, eu fui tendo a necessidade de fazer com que as pessoas gostassem de mim. Então eu fui mudando o meu jeito. Eu tentava, sabe, tipo, mudar a minha roupa, o meu cabelo, o meu jeito de falar, o que eu falava. Só que tudo isso foi se agravando, na verdade, quando eu mudei pra Ribeirão Preto. Então eu morava em Barrinha, eu mudei pra Ribeirão Preto. Então a mudança é drástica, né, de uma cidade pequena pra uma cidade grande. Mas foi aqui, exatamente há 6 anos atrás, como eu disse, eu mudei com 10 anos, que eu comecei a me chocar. Porque aí vieram as minhas decepções, né? Eu me decepcionei muito com as pessoas, muito com as amizades, porque eu comecei a ver que quanto mais eu mudava, quanto mais eu me modificava, nada era o suficiente, nada era o bastante. E isso foi mexendo demais com a minha cabeça. Eu não entendi o porquê que eu tinha que ser sempre a última a ser escolhida, porquê que as pessoas não gostavam de mim o mesmo tanto que eu gostava delas, o porquê que isso não entrava na minha cabeça, o porquê que eu não tinha amigos, o porquê que eu sempre tinha que me mudar, sabe, me modificar pra caber no mundo das pessoas, e nunca era o bastante. E foi aí que eu fui parando de louvar, eu fui parando de cantar, eu fui ficando mais quieta dentro de casa, eu fui, sabe, me afastando um pouco da casa de Deus, eu fui me afastando um pouco da obra, e a minha mãe e meu pai, pra falar a verdade, mais a minha mãe assim, a minha mãe já logo, sabe, aí meio que você tem, o que tá acontecendo? E era a mesma resposta sempre, nada mãe, tá tudo bem, não tem nada, não tá acontecendo nada. E isso foi passando, e aí eu fui vendo que por mais que eu fizesse tudo igual a aquelas pessoas, eu nunca era amada, eu não me sentia amada. E aí foi quando eu comecei a conhecer as músicas, eu nunca bebi, nada assim. Só que o engraçado, gente, é que por mais que eu fizesse essas coisas, dentro de mim ainda eu tinha sonhos
na casa de Deus, como que eu posso dizer? Eu fazia tudo lá fora, sabe? Pra ser igual aquelas pessoas, mas dentro de mim, eu tinha sonhos de louvar, eu tinha sonhos de, sabe, sei lá, ter um namoro dentro da palavra e ser daquele jeito, entendeu? Então, eu sonhava em fazer parte da obra. E aí, isso era muito engraçado porque eu não entendia. E eu já não conseguia mais louvar dentro da casa de Deus, eu já não conseguia mais conversar com as pessoas, e isso foi se agravando demais. E aí o tempo foi passando, os anos foram passando, e eu desenvolvi a ansiedade. Eu não conseguia mais ir lá na frente, então qualquer oportunidade que me davam na igreja, eu dizia que eu não queria. E quando eu ia, sabe, eu tremia demais, eu parava lá na frente que eu não conseguia cantar, a voz não saía. Eu já não conseguia manter contato visual com as pessoas, eu já não conseguia conversar com as pessoas, eu só queria ficar no quarto, trancada, mexendo no celular. E foi aí que eu comecei a ter crises. E aí essas crises eu começava a suar frio, eu queria vomitar, me dava ânsia de vômito. Tinha vezes de eu ir, sabe, pro hospital, tipo, 2 vezes na noite, e eu não entendia. E aí fazia exame daqui, fazia exame dali, e não dava nada. E aí eu comecei a ficar pior do que eu já estava. Porque aí eu já não me aceitava de jeito nenhum. Eu não me entendia de jeito nenhum. Eu já achava que eu não era digna nem de estar na casa de Deus. E eu já não queria nem mais a amizade das outras pessoas, sabe? Então eu me excluí de tudo e eu pus na minha cabeça que eu ia entrar muda e sair calada dos lugares, que eu não ia falar com mais ninguém. Que eu não ia ter mais amizades, que ia ser eu e eu. E isso foi entrando na minha cabeça, sabe? E eu só saía do quarto pra comer. E a minha mãe me perguntava, Aimee, o que foi? O que tá acontecendo? E eu, nada, mãe. Tudo era não sei. E eu me sentia, na verdade, um fantasma. Eu só saía, assim, do quarto, literalmente pra comer. E foi uma época que eu comecei a comer muito, sabe? Compulsivamente, muito. E muito de madrugada. E o engraçado era que foi a mesma época que eu me apeguei muito a Deus, muito à palavra. Então, eu conhecia, como eu disse pra vocês, eu conhecia Jesus, mas eu não sabia quem era Jesus, né? Mas eu falei assim, me apresentaram esse Jesus desde pequeno, falaram que ele salva, cura e liberta, então alguma coisa por mim ele pode fazer, né? E eu lembro que eu ajoelhava, gente, vai dar vontade de chorar. Eu lembro que eu ajoelhava assim, sabe, no meu quarto de madrugada, e eu não tinha palavras pra falar. Eu só chorava muito. E eu só falava assim, Deus, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, por quê? Por que eu não sou amada? Por que eu não sou vista? Por quê? Por que eu tenho que ser assim? Me muda, Deus, me muda. E aí eu falava assim, quer saber? Então eu vou me esforçar. Só que eu acordava no outro dia e com desânimo, eu fazia um dia e no outro já não conseguia mais. Eu fazia 3 dias, depois no outro já não conseguia mais. E aí eu ia me decepcionando, porque eu já ia achando que eu não era capaz de fazer. E foi juntando um monte de coisas ao mesmo tempo. Na escola, eu já não conseguia prestar mais tanta atenção. Eu já não conseguia, como eu disse pra vocês, eu não sei se eu falei, mas era uma aluna muito boa, assim. Mas eu já não conseguia mais prestar atenção. Eu já não me importava tanto com as lições. Eu já não queria estudar. Eu não queria fazer, gente, de verdade, eu não queria fazer nada. Eu não saía do quarto pra nada, só pra comer. E o pior é que quando eu tentava melhorar, eu me motivava pra melhorar, sempre vinha alguma coisa e me puxava pra trás. Eu sempre me decepcionava, tinha uma decepção maior com as pessoas, com as amizades e comigo mesma. Isso foi piorando. As crises de ansiedade foi piorando. E eu só lembro que eu chorava muito, gente. Eu só lembro que eu chorava demais, porque eu pensava que... Eu não sei, gente. Eu não sei o que eu pensava, pra falar bem a verdade. Eu sei que eu chorava demais. Muito. E aí eu sei que eu tentava ser perfeita, sabe? E eu comecei a manter 2 Aimés. Então, a Aimee pras pessoas de fora e a Aimee dentro de casa na igreja. Então, eu tentava manter a Aimee que achava que era necessário agradar as pessoas pra elas me amarem, e a Aimee que queria viver os sonhos de Deus, que tinha sonhos, né? Que queria estar bem, que queria ser perfeita e fazer tudo muito certo. E aí eu me tornei também muito dependente, nessa mesma época eu me tornei muito dependente da minha mãe. Então eu já não falava mais, eu já não conversava mais com as pessoas. E eu não conseguia ficar em ambiente que tinha muita gente. Eu não conseguia mais ir no mercado. Então, sabe,
Tipo, quando a sua mãe fala, filho, fica aí na fila, que já tô voltando, só vou pegar um negócio. Gente, eu ia vendo que eu ia ter que resolver, sabe, a situação, que eu ia ter que falar com a moça do caixa, aí minha mãe não chegava, eu começava a suar frio, eu começava a passar mal, eu começava, sabe, eu não conseguia, de verdade, eu não conseguia. E os meus pais me apertavam, sabe, pra querer saber o que tava acontecendo, preocupados, e eu também não conseguia falar, e quando eu tentava falar, só saía lágrimas, choro, e ninguém entendia nada, era um bololô. E nessa mesma época, fui em 2, 3 psicólogas, mas eu não conseguia ficar porque todas as psicólogas ficavam olhando pra mim, né? Esperando eu falar, e eu não conseguia saber que eu tava sendo analisada. Isso era um problema pra mim. E aí teve um dia que a minha mãe, até que teve um dia que a minha mãe foi convidada pra pregar numa igreja, que não era aqui em Ribeirão Preto, e a minha irmã pra louvar, e meu pai foi pra acompanhar. E a gente chegou lá e eu pisei o pé na igreja, gente. Eu comecei a chorar muito. Assim, eu comecei a ter uma crise de ansiedade, eu comecei a chorar muito. E na época eu tava com trança, e aí eu pus assim, sabe, na frente, tampando o rosto, a trança, e eu chorei. Gente, de verdade, diante desse Deus tá me vendo. Foi um pensamento de 3 segundos. 3 segundos. Eu, sabe? Porque eu não tava aguentando mais. E aí eu me peguei pensando, e se, né? E se eu tomasse uma cartela de remédio? E se eu me jogasse na frente de um caminhão, sabe? Será que ia passar, sabe, a dor? Será que eu... sei lá, sabe? Foi um pensamento de 3 segundos. E eu fiquei muito assustada. E aí, na mesma hora, assim, sabe, que eu pensei, eu já logo fiquei muito assustada comigo, porque eu nunca imaginei que eu seria capaz de pensar essas coisas, sabe? E aí, eu saí, assim, acabada. Essa é a grande verdade, eu saí acabada. Acabada de lá, eu saí acabada. E eu falei assim, eu não acredito. A que ponto eu vou chegar? Até que ponto eu vou chegar? Porque eu sempre tive vontade de tudo que eu passei, tudo que eu senti. A minha vontade era de melhorar. Eu nunca tive vontade de morrer. Eu tinha vontade de melhorar, eu tinha vontade de viver. E quando eu pensei que seria melhor eu não estar mais aqui, eu me frustrei, né? Eu fiquei assustada comigo. E foi aí que um dia a minha mãe falou assim, filha, vamos trabalhar comigo? Eu falei assim, tá bom. Como eu não entrava em lugares que tinha muita gente, então eu fiquei dentro do carro. Falei, mãe, eu vou ficar dentro do carro. Foi aí que eu conheci o hino Vaso que lhe apraz. E aí eu comecei a louvar, comecei a cantar, ensaiei o hino, tudo dentro do carro. E, gente, uma coisa assim, né, que eu acho que eu nunca contei pras pessoas, a minha escapatória nesse tempo todo, como eu não louvava na igreja, não conseguia louvar na igreja, era cantar dentro do carro. Então eu esperava todo mundo dormir e eu ficava, tipo, a madrugada inteira trancada dentro do carro, cantando, louvando, chorando, orando. E então era a minha saída. E aí nesse dia eu fiz a mesma coisa e cantei, só que eu falei assim, Deus, eu não aceito mais. Eu não aceito, eu não quero mais isso. E eu falei, eu vou fazer um voto com o Senhor. Isso tem que passar, eu quero a minha felicidade de volta, eu quero sorrir de novo, eu quero, sabe, eu quero ser eu quero descobrir quem que eu sou de novo. Né? Porque eu já tava sendo... Eu era uma e meia pra cada pessoa, né? Tipo, eu não sabia mais quem eu era. E aí, eu falei assim, não, Deus, nesse ano tem que ser diferente, que foi o ano de 2021, né? Eu fiz o voto em dezembro de 2020 pro ano de 2021. Eu falei assim, não, Deus, em 2021 tem que ser diferente. Eu quero a minha cura, eu não aceito, eu não quero mais viver assim, eu quero a minha felicidade de volta. Eu quero saber quem eu sou, eu não posso perder a minha vida. A vida tá passando e eu não posso ficar do jeito que eu tô. Eu tenho sonhos, eu quero estar na tua casa, eu quero, sabe, desfrutar de tudo que o Senhor disse que eu vou ser um dia, de tudo que o Senhor me deu na mão. E fiz o voto com o Senhor, orei, tirei a palavra. E aí, dali pra frente, eu falei, mãe... E, gente, lembrando, eu falei assim, Deus, se precisar ir no psiquiatra eu vou, se precisar ir no psicólogo eu vou, eu só quero ter a minha cura, eu quero melhorar. E aí eu terminei, tirei a palavra. Então eu saí, sabe, do carro, saí de lá, já, sabe, tendo a certeza que eu ia procurar um psicólogo, ia procurar um psiquiatra e que eu ia me esforçar. E aí eu falei, não, eu vou orar, me esforçar pra orar o máximo que eu puder todos os dias. Eu vou tentar sair do quarto, eu vou tentar conversar com as pessoas. Marquei o psiquiatra, marquei o psicólogo. E o engraçado, que eu cheguei no psiquiatra, e a primeira coisa que eu falei assim foi... Eu contei tudo pra ele que tava acontecendo.
E a primeira coisa que ele me falou foi que ele falou assim, olha, eu, quando era mais novo, precisava ir no psicólogo 4 vezes na semana. Eu olhei pra ele, tipo assim, assustada, né? Ele falou assim, mas não se preocupa. Isso daí que você tem é uma coisa que vai passar, vai melhorar. Você precisa de Jesus. Jesus vai te ajudar. Foi o que ele falou pra mim. Ele falou, Jesus vai te ajudar. E eu saí de lá, né? Porque eu achei... pra falar a verdade, eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo achei muito estranho. E logo em seguida eu fui na psicóloga. E quando eu fui na psicóloga, como eu disse pra vocês, tinha um problema muito grande em ser analisada. E aí eu sentei assim na psicóloga, na cadeira lá, comecei a conversar com ela. Ela virou pra mim e falou assim... Aimee, o que eu tô pensando aqui de tudo que você me disse é que você se sente assim, 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 assim. E tem jeito, tem cura. E, gente, eu sei que pra muitos vai parecer, tipo, muito pouca coisa, sabe? Mas pra mim, naquele momento, era como se Deus estivesse falando pra mim assim, eu vou honrar, sabe, o seu voto, eu tô com você. E aí passou. E, gente, de verdade, depois que eu tomei essa atitude, depois que eu fiz esse voto com Deus, depois que eu comecei a me esforçar, e eu me esforçava, gente. Eu tirava a palavra, mesmo que eu não entendia, mas eu tirava a palavra todos os dias, eu orava, eu me esforçava em conversar com as pessoas, eu me esforçava, sabe, em querer me arrumar, em querer sair do quarto, eu me esforçava em querer sair de casa, sabe, em conversar, e parecia que virou uma chavinha, sabe, era o que tava parecendo, parecia que tinha virado uma chavinha. E eu, de repente, eu pus na minha cabeça que eu queria cortar o cabelo, que eu queria meu cabelo natural, que eu queria ver como ele era cacheado, que eu queria, sabe? E eu cortei. Aí eu cortei, foi onde... Mas isso é uma outra história pra outro vídeo, né? Mas foi onde eu cortei meu cabelo. De repente eu falei assim, Deus... E era muito difícil pra mim ainda louvar, cantar, sabe? Ou qualquer oportunidade. Mas eu fui com medo mesmo. Cantando, gente, sempre a mesma música. Gente, eu nunca cantei tanto escudo na minha vida. Mas... cantando sempre a mesma música, mas eu cantava lá na frente. E eu fui batizada com o Espírito Santo, e aí isso foi me dando motivação, foi me dando ânimo. E aí quando eu fui ver, eu já não tinha mais ansiedade, não aparecia, sabe? Eu já não ficava tão nervosa em conversar com as pessoas, eu já não tava, sabe? Parecia que tinha mudado. E aí, eu muito teimosa, eu falei assim, quer saber? Eu falei assim, vai que, né? Falei, mãe, marca psiquiatra de novo. Mas minha mãe, mas aí, você melhorou, e que não sei o que. Eu falei, mãe, marca psiquiatra de novo. Fui no psiquiatra. Cheguei no psiquiatra. Gente, de verdade, diante desse Deus, eu sentei na cadeira e eu não tinha nada pra falar pra ele. Ele falou assim, você vê de novo, e aí? Eu falei assim, eu não tenho o que falar. Aí ele falou, e a ansiedade? Eu falei, não tenho mais. Ele, mas como? Eu falei, não tenho. Eu falei, agora as outras coisas. Aí ele falou, você tá fazendo terapia? Eu falei, terapia tô fazendo, que não sei o que. Ele falou, então continua, né? Deus foi restaurando, sabe? Foi restaurando tudo que eu tinha perdido. E eu comecei a perceber que quando eu comecei a ser eu, quando eu comecei a pedir ajuda pra quem realmente podia me ajudar, eu mudei, sabe? E não é uma coisa que vai acontecer do dia pra noite, porque é uma coisa que eu venço todos os dias. Mas, gente, mudou, sabe? Uma coisa que eu não sei explicar pra vocês. É uma felicidade que hoje é de verdade, um sorriso que hoje é de verdade. E eu não sei explicar, sabe? E eu só sei dizer que foi aí que eu entendi que, na verdade, o inimigo tava querendo me fazer acreditar que eu não era aquilo que Deus já disse que eu era. E quando eu bati o pé, que eu disse que eu ia melhorar, eu comecei a entender que, na verdade, tudo que eu achava que eu não tinha, eu tinha. E que eu só fui dando de mão beijada pras pessoas tudo que eu tinha, sabe? E eu tô aqui, na verdade, pra dizer, esse vídeo é em forma de agradecimento a Deus, as pessoas que estiveram comigo, que foi a minha família, sabe? E tem muitas coisas que eu, com certeza, não consegui falar nesse vídeo, não tem como dizer em vídeo, né? Porque é muita coisa, mas é uma forma de agradecer, é uma forma de dizer muito obrigada, sabe? Muito obrigada a Deus por tudo que Ele fez. E eu olhar pra mim hoje, aqui, e ver que Ele reescreveu a minha história, que Ele fez tudo de novo, que Ele... Gente, não tem preço, sabe? Eu só sei que eu tô gravando esse vídeo porque tem muitas pessoas que estão passando pelo mesmo momento, sabe? Que não entendem o que tá acontecendo, que não entendem o que vão fazer. Muitas pessoas dentro da igreja mesmo, sabe? E eu quero dizer que tem jeito sim.
tem jeito sim, é possível sim, você pode melhorar sim. Você é muito mais do que aquilo que as pessoas disseram pra você que você é. Você é muito mais do que você pensa que você é. Então, esse vídeo é um agradecimento e o começo de uma nova história, de uma nova jornada. E eu creio em nome de Jesus, que é daqui pra frente, é daqui pra melhor. Eu não vou estar bem todos os dias, porque ninguém tá bem todos os dias, mas é todos os dias vencendo, é todos os dias crendo que eu posso ser uma versão melhor de mim. E eu espero que esse vídeo tenha chegado até você. Me perdoe, gente, porque ficou muito grande esse vídeo, mas eu espero que esse vídeo alcance você. Eu espero que esse vídeo alcance muitas pessoas, porque, como eu disse, é uma forma de eu dizer ufa, é uma forma de eu gritar pro mundo tudo que aconteceu comigo e dizer que eu louvo e exalto o nome de Deus, porque Ele é muito bom. Então é isso, gente. Esse é um pouco do meu testemunho, um pouco da minha história. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade do fundo do coração. Deixe seu like, se inscrevam no canal, sabe? Compartilhe o vídeo. E eu espero que cada vez mais eu possa estar mais próxima de vocês. E é essa a mensagem que eu queria passar. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus.